galerinha, estamos aqui de novo para mais uma aula, né? Professor Eduardo de Biologia. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre as células, né? Então o que é célula? Gente, célula é considerada hoje a menor parte viva de um ser vivo. Tanto que existem alguns seres vivos que são unicelulares, tá? Só apresentam uma célula. A célula apresenta a menor porção de matéria viva. São as unidades estruturais funcionais do organismo, unidades morfológicas e fisiológicas dos seres vivos, fazendo tudo o que precisa, né, para o ser vivo. Descoberta da célula, né? Então, Robert Hooke, em 1665, ele aprimorou um microscópio, chamado de microscópio composto, porque apresentava duas lentes, uma perto do material a ser observado, que era a lente objetiva, e outra perto dos olhos, que era a ocular. Quando ele descreveu as células pela primeira vez, ele observava a cortiça. A cortiça é um material vindo de uma casca de uma árvore que era usada para fazer rolhas. E aí ele observou essa estrutura do canto inferior aí direito, tá? Então esse material é a cortiça sendo observada ao microscópio pelo Robert Hooke. E aí ele observou essas estruturas, só a parede celular da célula vegetal. E ele chamou isso de célula, que significa pequeno compartimento vazio. Quando ele observou esse espaço vazio, era por causa que a célula era uma célula morta. Tudo dentro dela já tinha desaparecido, ok? Então ele observou e descreveu e deu o nome disso de célula. E aí vários outros cientistas observaram e também que estruturas eram parecidas com o que Hooke descreveu. Então, por causa disso, ficou conhecida como célula, surgindo assim o que a gente chama de teoria celular. O que é a teoria celular? A teoria celular diz que a menor parte viva é da célula e que não existe seres vivos que não tenham células, tá? Então não existe vida sem célula, ok? Mas aí eles desenvolveram e observaram que existia dois tipos de célula. Uma célula mais simples, sem tantas estruturas, sem tantas organelas, ele chamou de procarionte. Procarionte, pró antes, carionte da carioteca. Então são células sem núcleo, sem envoltório nuclear, separando, delimitando o material genético. E existem as células eucariontes, que são aquelas que têm núcleo, né, bem definido. Além dos núcleos bem definidos, eu tenho menor concentração de organelas nas procariontes. A única organela citoplasmática da procarionte são os ribossomos, tá ok? Enquanto que as células eucariontes, como vocês podem observar aí, olha, monte de organelas, né? Um monte de estruturas muito mais complexas. Então ela tem estruturas que a gente chama de organelas com membranas, organelas membranosas, ok? Então aí eu tenho a diferença de células procariontes para células eucariontes, tá? Só que as células eucariontes são subdivididas em dois grupos, né? Que são as células animais, olha aí, e as células vegetais. O que tem de diferente na célula vegetal? Primeiro, essa estrutura mais externa, que a gente chama de parede celular. Não é visível na célula animal e a célula vegetal tem. A segunda são os cloroplastos, essas estruturas verdes que parece que tem umas moedinhas empilhadas dentro dela. Ela é uma estrutura que realiza a fotossíntese. Na célula vegetal é presente, na célula animal é ausente. E a última é essa organela chamada de vacúolo, essa grande bolsa que serve para armazenar substâncias, água, sais minerais, veneno, estruturas que dão a cor. Então, tudo isso fica guardado no vacúolo que tem na célula vegetal e não tem na célula animal. Lembrando que a membrana plasmática da célula animal tem glicocálix, que não tem na célula vegetal. O que é o glicocálix? Que é glicocálix?
São estruturas de carboidratos que estão presas nas proteínas da membrana plasmática. Então, a célula animal tem e a célula vegetal não tem. Gente, isso foi uma revisão rapidinha de células, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai estudar mais aprofundadamente a membrana plasmática. Espero que todo mundo tenha entendido, não tenha ficado nenhuma dúvida e a gente fica por aqui. Falou, gente. Até mais.